Obrigado, Rita. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, claro, o convite para participar desse importante congresso online da PPGD da PUC Minas, que aborda sobre esse enfoque dos tribunais superiores, a inovação tecnológica, a inteligência artificial, o sistema de justiça, ainda mais sendo anunciado pela amiga Rita Nolasco, né? É uma grande honra mesmo. Então, agradeço especialmente os professores Gerry Nunes, Alexandre Freire, os integrantes da comissão organizadora do evento e do grupo de pesquisa. Bom, um evento dessa magnitude, com abordagem prática dos tribunais superiores, é essencial para a continuidade da necessária onda, né, renovatória que todos os dias nos impulsiona a outros olhares e perspectivas. Eu vou compartilhar a minha tela para mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Então, nessa minha apresentação, gerenciamento de processos e automação decisória, o meu enfoque vai ser o Superior Tribunal de Justiça. Estou atualmente no Supremo, mas tem um pouco mais de um mês que eu estava no STJ, igual a Rita me apresentou, à frente do núcleo de gerenciamento de precedentes do STJ, então eu ainda estou muito ligado ali ao STJ, até porque eu sou servidor efetivo do STJ, então estou emprestado para o Supremo, órgão que eu já trabalhei também há alguns anos, mas sou servidor efetivo do STJ. Aqui. Bom, e começar aqui. Na verdade, eu vou querer falar de 3 revoluções. Então, 3 revoluções no STJ, uma revolução que se iniciou em 2014, uma revolução que se iniciou em 2019 e uma revolução que eu espero ver ainda. E para a primeira revolução de 2014, que foi iniciada lá em 2014, eu sei que muitos começam com números, mas eu vou começar com números com outro enfoque. Então, aqui eu tracei essa linha mostrando as decisões terminativas do STJ. Então, em processos, pode ver que a gente tem uma linha grande aqui de crescimento, ou seja, o STJ cada ano julga mais. E ele julga mais tanto processos como os recursos internos também. Então, somando aqui em 2019, ele julgou 424 mil processos, mas com os recursos internos passou de 543 mil decisões. Isso lá em 2018 já tinha alcançado esse marco de 500 mil, até a imprensa do STJ divulgou algo que eu não acho tão... A gente não tem que trazer isso como uma vitória, mas sim como uma preocupação, uma grande preocupação, falando que o STJ julga um processo por minuto e passa de 1 milhão, de meio milhão em 2018, desculpa. Isso é preocupante, isso é muito preocupante, isso desvirtua muito a função da corte. Os processos recebidos também vão aumentando. Em 2019, batemos recordes de recebimento e também de julgamento. Isso é muito preocupante. Alguns me perguntam assim, Marcelo, como que o STJ consegue julgar mais processos do que recebe? Como que ele consegue julgar 500 mil processos? Então, a gente tem aqui a primeira revolução, que iniciou em 2014. Claro que vários aspectos culminou aqui nessa revolução. Eu vou focar só a questão da automação, que é uma fase que nós estamos entre automação e automação com IA, que é o ponto da terceira revolução que eu espero ver em breve. Mas a automação, se vocês, quem acompanha aqui o STJ, então temos muitos advogados, estudantes, servidores. A atuação do STJ tem um volume enorme, mas a grande parte desse volume há uma menor complexidade. E aqui eu listei elas. Então, a súmula 182, que eu explico qual que é, a súmula 5 e 7, as famosas, pré-questionamento, tempestividade. Há algo que eu colocaria aqui para vocês, algo mais objetivo, algo rápido. Então, os principais aqui para automação nessa primeira revolução foram esses em vermelho. Súmula 182, então o advogado entrou com agravo em recurso especial de uma decisão que negou ou inadmitiu um recurso especial, e a decisão, por acaso, tem 5 fundamentos. O advogado ele entrou só com 4 fundamentos, ou seja, faltou impugnar um fundamento. Pela jurisprudência do STJ, ele tem que atacar os 5 fundamentos. Eu desisti desse 5º, não interessa, você tem que apontar os 5 fundamentos. Se você não indicar o 5º fundamento, seu agravo não é nem conhecido, muito menos um recurso especial.
Então, já pense na questão da automação. Se a gente lançar os 5 fundamentos e lançar os 4 fundamentos, o sistema consegue identificar para a gente num processo de automatização, nada de inteligência artificial aqui. Se tem 5, é 4, já era. 1 não tem. Com isso por trás, conseguimos fazer uma montagem de texto, uma sugestão de minutas e todo um encadeamento rápido disso. Tempestividade, representação processual e preparo são critérios objetivos, ou tem ou não tem, colocando parametrização no sistema, também acontece uma rápida decisão. Os repetidos, que são as matérias já decididas sobre o repetitivo, ou seja, só repetir o que o STJ já disse, isso aqui já está reduzindo muito lá. O foco aqui nessa automação, nessa primeira revolução, é a produtividade. Então, a produtividade aqui, ela é o principal. E para ter produtividade, então, tem que ter redução de subjetividades. Tendo redução de subjetividades, a gente consegue, então, emplacar nessa produtividade. Então, com a súmula 82, tempestividade, representação processual e preparo. Isso, em grande parte, por conta da jurisprudência do STJ, uma parte da jurisprudência defensiva e o próprio CPC, essa redução de subjetividades. Isso, só para vocês terem ideia, daria para abordar vários aspectos sobre esse ponto, mas em 2019, quem não conhece, mas a presidência do STJ, tal como do Supremo, faz um filtro em processos inadmissíveis, para não encaminhar isso para os ministros, há um filtro. Só em 2019, 124 mil processos ficaram nesse primeiro filtro. Ou seja, o presidente do STJ foi responsável por 32% do recebimento do STJ. É o ministro que, com certeza, mais julga no STJ, muito por conta de automação. Então, a automação possibilita essa análise, essa visualização e a negativa de segmento muito rápido dos processos. Essa automação, nessa primeira revolução, começou em 2014, houve uma premiação ao STJ, foi o prêmio Inovar, aqui estamos com a ministra Laurita Vaz, que era a presidente em 2016, o ministro Francisco Falcão, presidente em 2014 2016, ou seja, a revolução quando foi iniciada, a ministra Carmen Lúcia entregando o prêmio aos dois. Dessa primeira revolução, podemos agora caminhar para a segunda revolução, efetiva, que é relacionada ao gerenciamento, e aqui a gente já entra com a inteligência artificial, para o presente e futuro, por conta dessa segunda e terceira revolução. E aqui eu gostaria só de destacar que, como eu não vou ter tempo aqui, mas nessa publicação do Conjur do ano passado, Anuário da Justiça, temos 2 artigos. Quem puder, verifique esse artigo ao lado aqui, que fala jurisprudência ou morte. Esse artigo, ele mostra a posição de diversos ministros do STJ, e lá, logo no título, fala: o STJ avança em sua revolução tecnológica, mas ele cobra também uma mudança de mentalidade e unificação jurisprudencial, sob pena de colapso. Vários ministros são entrevistados aqui nesse artigo, até porque essa publicação foi em homenagem também aos 30 anos do STJ. Tem um ministro lá só que não é muito mais nessa linha de precedentes, mas todos os outros, eles falam muito bem da sistemática de precedentes e dessa função do STJ. Não vou falar qual que é esse ministro, tem que ler lá quem é o ministro que não é muito adepto ao sistema de precedentes, então está expressamente lá. Estou falando isso porque está expresso lá nessa publicação. E aqui a gente tem uma lógica que pode fugir ou soar um pouco estranho para quem não conhece a atuação do STJ ou de uma Suprema Corte também, posso falar do Supremo Tribunal Federal ou também de Supremas Cortes fora do país. Mas é o aspecto relacionado à produtividade e racionalidade. Ou seja, a gente não pode focar só a produtividade de forma alguma. A produtividade é o que menos importa em um tribunal superior. A gente tem que preocupar muito com a racionalidade. Então, eu coloquei essa imagem aqui, entre produtividade e racionalização, em que esse emaranhado aqui seria a produtividade, e a produtividade, como um tribunal superior julga muito, a gente tem certeza aí que há jurisprudência defensiva, há divergência jurisprudencial, há decisões conflitantes, e há também decisões com foco no caso e não naquele ideal da função da corte. E nesse aspecto de produtividade e racionalização, vou deixar um vídeo aqui para vocês, está disponível também depois dos meus slides, mas está no YouTube, um vídeo do ministro Gilmar Mendes, em que ele fala: o volume processual é horrível para um tribunal superior. Então, ele fala da época que ele era obrigado a expulsar processos do Supremo, e que ele fala também que uma corte assoberbada não faz justiça, adota jurisprudência defensiva,
e ele fala de vários aspectos quanto a essa relação de produtividade e racionalização de julgamentos. Então, qual é a melhor forma de atuar? Então, analisando o STJ, nós pensamos nisso lá. Então, a gente pode sim atuar na racionalização e a produtividade. Então, o STJ não vai poder também abrir mão de produtividade, não é isso. Mas ele tem que ter um foco muito grande na racionalização. Racionalização atuando com os precedentes qualificados, principalmente o recurso repetitivo. 99% dos precedentes qualificados da STJ é o recurso repetitivo. E produtividade, eu falarei que são outros julgados. Então, aqui, acho que os senhores conhecem, o Atos foi desenvolvido em 2019 e o Sócrates, que é essa próxima revolução em breve. Alguns podem estar falando, mas como assim, o Sócrates em breve? O Atos, em 2019, ele teve uma transformação, o Atos e o Sócrates 1.0, ele é praticamente a mesma ferramenta. O Sócrates que vem em breve é o Sócrates 2.0. E no Atos, a ideia dele é focar os precedentes qualificados. E por quê? Precedentes qualificados, nós temos um volume menor, bem menor, você tem ideia, dos 400 mil processos, quase 400 mil que recebemos em 2019, afetando só o recurso repetitivo 40, ou seja, 1% só, né? Maior complexidade, só que o impacto de um recurso repetitivo, ele é gigante, ele é muito maior do que qualquer julgado do STJ, qualquer conjunto de julgados do STJ. E o reflexo, além das instâncias, reflete também muito em outros aspectos, inclusive na conciliação, na desnecessidade de novos ajuizamentos de ações, então vários aspectos são importantes. O foco aqui, então, dos precedentes qualificados é a racionalização, poucos julgamentos com reflexos em outros diversos. Então, o Atos, o que ele faz? Como o Atos pode ajudar nisso, né? O Atos ele é uma ferramenta que ele potencializa a atividade de triagem processual. Por isso que alguns falam assim, Atos não é inteligência artificial. Vocês já ouviram alguma palestra assim? Então, ele tem tecnologia de inteligência artificial. Ele só não vai, talvez, sugerir, ele não vai fazer dessa forma, mas ele é algo de triagem muito forte. Ele faz um agrupamento automático de processos, ele localiza processos. O STJ recebe, em média, 1.500 processos por dia, tudo junto, vindo de vários tribunais. Então, imagina, para a gente conseguir identificar isso por dia, manualmente é impossível. O Atos faz isso para a gente. Não há auxílio direto na produção de minutos, como eu falei. O Atos, basicamente, ele faz leitura de peças. E essas leituras de peças, eu peguei com o pessoal da inteligência artificial do STJ, não sei se vocês vão entender, porque eu não entendi muito bem, mas são vetores de parágrafos. É uma estrutura não supervisionada que aprende representações contínuas de vetores distribuídos para a parte de textos. Não entendi nada. A questão é, você tem dois documentos. Ele mede a distância entre um documento e outro. Então, se esse documento ele é muito parecido com esse, ele mede mesmo a distância entre eles e agrupa. Então, se ele é muito parecido, ele vai agrupando. Se ele não é parecido, ele vai distanciando. Ele mede mesmo por distância, ele faz essa medição. Aí alguns falam assim, nossa, mas ele faz o quê? Ele agrupa por onde? Pelo código de assuntos? Não. Ele analisa as palavras. Ele analisa as palavras, mas não sua literalidade. Esse é o principal ponto-chave do Atos. Então, eu coloquei aqui para vocês, se dois termos habitualmente aparecem acompanhados de um grupo de outros termos, é provável que eles guardem uma relação semântica. Eu não entendi nada. Então, vamos lá. Contexto das palavras e não sua literalidade. Então, se eu colocar aqui um exemplo, caminhou até a areia enquanto sentia uma brisa suave em seu rosto. É a mesma coisa de eu falar, andou até a praia enquanto sentia uma brisa leve em sua face. Só que um sistema que ele não consiga pensar, que não consiga identificar essa diferença, para ele são coisas diferentes. O Atos, ele identifica que isso aqui é a mesma coisa. Então, você falou, caminhou igual andou, areia, praia, suave, leve, face e rosto. Ele faz essa identificação para ele, isso aqui é a mesma coisa, ele ia agrupar. Contexto também das palavras e não sua literalidade, ele identifica coisas que podem ser de conceitos diferentes. Por exemplo, buraco negro. Buraco negro é algo espacial, algo da NASA, mas para a gente do direito é algo da Previdência Social. Então, o Atos, ele, na hora que lê buraco negro, ele sabe que a gente está falando daquele período antes da Constituição, depois da Constituição e antes da lei da Previdência, que a gente ficou um pouco no buraco negro, que foi apelidado aquele período, não é mesmo? Então, ele é um modelo que está em constante treinamento, a gente colocou ele para ler 330 mil acórdãos lá 1000 vezes, ele leu, mas ele está aprendendo ainda, ele consegue melhorar, se a gente colocar 300 milhões de acórdãos, alguma coisa assim, ele consegue melhorar, ele consegue aperfeiçoar. O Atos faz isso, ó. Então, eu coloquei uma representação aqui, ele traz uma bagunça e ele organiza para a gente. E ele organiza, é bom que ele organiza e também deixa o que não
dá para ser organizado, ele deixa de fora. Então, eu sei que tem esse agrupamento, mas a gente também tem no STJ muitos processos únicos. Então, esses processos únicos, a gente não pode mexer deles de uma forma diferente. Mas a gente precisa saber ali quais são os grupos, quais são os agrupamentos. E aqui é a questão, porque para isso, a gente pode usar o Atos para agrupar e decidir tudo de uma vez só, não pode? Só que lá no STJ a gente pensou na racionalização. Ao invés de a gente pegar esse grupo, jogar tudo de uma vez, depois receber mais outro grupo, a gente vai ficar recebendo, e a gente daqui a pouco vai passar de 600 mil julgados, 700 mil, talvez a imprensa do STJ vai falar daqui a pouco que a gente julgou 1 milhão de processos por ano, espero que a gente nunca chegue nisso. A gente focou, então, em atuar com os precedentes qualificados, ou seja, como que o STJ pode potencializar o recurso repetitivo para decidir essas questões de uma vez e não ter que receber mais essas matérias, ou seja, pacificar isso em todas as instâncias. Então, são matérias repetitivas ou com potencial de repetitividade, matérias pacíficas. O STJ tem muitas matérias já pacíficas, mas que ainda ensejam de posição de recurso especial, simplesmente que o advogado, a parte não sabe ainda qual que é a posição do STJ, então sempre fica naquela esperança de que vai mudar, né? Distinções e superações de precedentes também é uma atuação do ato, a gente consegue identificar com atos distinções e superação de precedentes. Então, toda a finalidade aqui é encaminhar para um dos precedentes qualificados. O recurso repetitivo é 99% dos casos aqui. E para isso, a gente não tem como ficar sozinho. Então, a gente não pode só os servidores colocarem a mão na massa aqui, né? Então, tem uma comissão gestora de precedentes, o ministro Paulo de Estação Severino, presidente, a Suzete Magalhães, na primeira sessão, o ministro Rogério Schietti, na terceira sessão, e o ministro Moura Ribeiro, na segunda sessão. A comissão de precedentes, então, com o apoio do sistema Atos e com uma delegação da presidência, eles pegam o processo, a delegação do presidente, no caso, então ele pega o processo com o apoio do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, do NUGEP, e ele já encaminha para o relator com aquela sugestão de afetação. E o relator tem um prazo de 60 dias úteis para se manifestar ou não sobre essa afetação ao rito dos repetitivos. Ou seja, a gente criou no STJ uma triagem diferenciada, que agora é diferenciada daquela primeira automação daquela Revolução de 2014, essa Revolução de 2019. Aquela lá estava tentando achar o que matar, ou seja, o que não deveria vir. Aqui a gente quer que venha, mas venha de uma forma qualificada. Então, privilegia aqui o julgamento qualificado da questão. Então, o STJ, os números dos repetitivos mostram que a gente tinha uma atuação muito forte de 2013 para trás, só que a gente foi reduzindo, e a gente está voltando com força total agora em 2019. Então, 2019, 40 temas, infelizmente, a pandemia acho que deu uma atrapalhada aqui, mas a previsão que nós chegamos também a 40 temas repetitivos, quem sabe até ultrapassar esse marco de 40 temas repetitivos, voltando a ter diversos temas repetitivos, e o STJ consiga pacificar todas essas controvérsias sem ter que ficar decidindo a mesma coisa várias vezes, ou tendo que decidir sem decidir, que é, na verdade, quando ele não conhece um recurso, ele está decidindo sem decidir, não é mesmo? Então, de 2019, dos 40 temas, 19 temas foi dessa atuação da comissão de precedentes, ou seja, 47%. Esse ano é mais impressionante. 17 temas afetados no rito repetitivo em 2020, 11 temas vieram aqui na Comissão Gestora de Precedentes. Ou seja, foi criado um serviço no STJ, é interessante que os advogados sejam preparados, os estudantes preparados para isso, que há toda uma metodologia em que uma comissão de ministros indica para outros ministros a afetação de temas para serem julgados sobre o rito dos repetitivos. E a terceira revolução, que aqui eu já fecho bem rápido, que eu coloquei como futuro, é assim, apostar nos precedentes qualificados exige uma fase de transição, seja quanto à metodologia, cultural, normativa, o STJ está esperando muita PEC da relevância, né? E a gente tem que atuar com uma realidade muito presente. A gente tem muito processo, a gente recebe muito processo, a gente recebeu ano passado 384.900 processos. É muita coisa, isso é absurdo, esse número de 384.900 processos, é impossível, não é mesmo? Então, nessa evolução que eu falei no começo, automação para automação com IA, surge, então, o projeto Sócrates 2.0, que eu não vou precisar falar muito dele, até porque eu acho que eu já estou ultrapassando os meus 20 minutos,
Mas no Sócrates 2.0, eu vou deixar o link aqui para vocês vão assistir 6 vídeos que estão no YouTube, então esses vídeos do YouTube vão explicar bem melhor do que eu, mas o Sócrates 2.0, com essas telas mesmo dele, ele ainda é um protótipo, então ele não está sendo utilizado, nem está integrado aí no sistema do STJ, é um protótipo. Há uma visualização diferenciada das controvérsias que estão no recurso especial. Então, essas controvérsias muda aqui a forma de análise também do servidor do STJ chegando até os ministros. Aqui há uma visualização gráfica do que está na petição do recurso extraordinário, quais são as controvérsias extraídas, quais são os dispositivos, quais são os paradigmas para a divergência da linha C, então tem toda uma visualização diferenciada. Aqui, claro, com análise de inteligência artificial, mas também de automação, de uma alimentação para os servidores, há toda uma visualização diferenciada. Os vídeos vão explicar bem melhor do que eu. Mas aqui é uma lógica muito parecida com a do Atos, que é unir inteligência humana com a inteligência artificial. Aqui no Sócrates não há nada somente da inteligência artificial. Há muito aqui ainda da inteligência humana, mas há aqui toda uma ideia de modificação mesmo. E eu falo aqui para vocês que isso é uma ousada proposta que visa alterar a forma como o analista do STJ enxerga o processo para realizar o trabalho. Muito ousada, porque eu já fiz esse papel também de assessoria de ministro, analisando o processo e eu visualizando isso aqui, eu fico até um pouco preocupado com a identificação disso, porque a gente está acostumado a ver o processo, ver o recurso especial, analisar, e aqui a gente tem que confiar numa máquina, confiar no viés da máquina, confiar em vários aspectos. Claro que a gente pode alterar, mas para a gente alterar, a gente tem que analisar todo o processo. Aí a gente analisa todo o processo, é melhor já julga logo, né? Não alimenta uma outra máquina. Ah, Marcelo, mas há outras melhorias. E há mesmo, há muitas melhorias. Então, já fechando, proposta de abreviar aqui etapas de análise, combinando inteligência artificial com a inteligência humana. E aqui no YouTube do STJ, eu deixei aqui, é só vocês clicarem em playlist ali no canal do STJ, lá vai ter essa parte sobre o Sócrates. Então, vocês vão ver 6 vídeos que vão explicar bem detalhes sobre o Sócrates. E, para fechar, eu só gostaria de deixar um alerta mesmo aqui, tecnologia é a função dos tribunais, né? Então, a tecnologia nos tribunais superiores não pode focar somente a produtividade. Tirem isso da cabeça de vocês. A produtividade estraga qualquer tribunal superior. Diria até que o foco da produtividade deve ser temporário. A gente precisa apagar um incêndio. Infelizmente, a gente recebe 384 mil, a gente precisa apagar um incêndio. Precisamos correr para que o Supremo e o STJ recebam menos processos. O Supremo já está recebendo muito menos. O STJ ainda está numa linha muito ascendente. Então, porque muitos julgamentos, seja divergência jurisprudencial, decisões com foco no caso, não na função da corte, jurisprudência defensiva, dificuldade de identificação de qual é a posição do tribunal. Então, com esse alerta de alguém que possui aqui uma fascinação teórica e principalmente prática em tribunais superiores, agradeço muito a todos, agradeço ao professor Dierle, professor Alexandre, professora Rita, por essa grande oportunidade, esse grande evento. Muito obrigado.